Salve galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. E estamos hoje aqui reunidos para resolver a questão número 26, a questão da prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí, a FMJ 2016, tudo bem? Questão 26. Bom, temos aqui então uma charge que representa o grande feirão de usados, direto da fábrica, o que geralmente faz referência, né, a uma feira de venda de automóveis, né? Geralmente você tem essa correlação. Mas ao invés dos automóveis, nós temos trabalhadores segurando, né, plaquinhas cuja menção ali corresponde àquela função ao qual, né, eles estão relacionados, a qual eles estão relacionados. Então, na verdade, é uma maneira irônica de retratar um processo através, né, dessa charge, e um processo que vem se manifestando de forma geral aí nas linhas de produção, nas unidades fabris, né? Nós temos essa referência à produção industrial automobilística muito pela vestimenta dos trabalhadores, né? Esse chapeuzinho amarelo, ele é uma referência, né, bem convidativa à ideia de uma produção industrial, ok? Então, com base nessa ideia que nós temos que avaliar o que a charge está trabalhando. Vamos dar uma lida em cada uma das alternativas e depois a gente retoma a alternativa D, que é a correta. Bom, na A ele fala de uma distribuição desigual de renda provocando a seleção etária da mão de obra, né? Nós temos a referência aos usados, né? O que pode nos levar a pensar em uma mão de obra de idade talvez um pouco mais avançada, mas não há nenhuma referência à ideia de distribuição desigual de renda. Evidentemente que isso ocorre numa linha de produção. Você vai ter trabalhadores com diferentes níveis de remunerações, o que vai depender fundamentalmente, né, enfim, do tempo de empresa que esses trabalhadores têm, da complexidade das funções por eles realizadas, enfim, tem vários fatores que vão pesar nesta distribuição desigual de renda dentro da empresa. Mas não é esse o ponto fundamental na discussão da charge, né? Não há necessariamente essa seleção etária da mão de obra também, pelo menos não de modo representado, né, pela charge. Tudo bem? A charge representa, na verdade, uma outra dinâmica. Então, a alternativa A não fica muito legal. Na alternativa B, ele fala de padronização dos postos de trabalho promovendo a formação de um exército industrial de reserva. Padronização dos postos de trabalho, novamente, não é uma condição que nos é possivelmente constatada, ok? Ou possivelmente verificada pelas informações que a charge nos apresenta. A gente pode falar de uma padronização das funções realizadas pelos trabalhadores, por exemplo, no âmbito de uma produção fordista, e, em certa medida, isso tem continuidade ainda hoje, apesar de o modelo de produção fordista ser próprio de um contexto do início do século XX, a gente pode considerar que muito daquilo que foi desenvolvido naquele momento ainda vale para a dinâmica, para a lógica de produção nos dias de hoje. Então, dá para a gente falar de padronização? Até dá, mas, novamente, não dialoga muito com aquilo que a charge está nos mostrando, né? A charge está nos mostrando que, de fato, existe uma grande oferta de trabalhadores, talvez até maior do que a demanda pelo trabalho humano, né? Um cenário de desemprego, ok? E por essa razão, né, haveria, portanto, esse feirão de usados, né? É quase como se fosse uma liquidação de trabalhadores, é mais ou menos essa a analogia que a charge busca fazer, tudo bem? Então não fica muito legal falar de padronização dos postos de trabalho nesse caso, muito pelo contrário, talvez, né? E ele fala também, promovendo a formação de um exército industrial de reserva. Beleza, dá para pensar nessa ideia de um exército de reserva, um exército industrial no sentido de uma grande oferta de mão de obra, ok? Não no sentido militar da ideia de exército. Mas esse contingente reserva de trabalhadores, de fato, isso acaba ganhando corpo em razão desse processo de desemprego estrutural que a questão está nos apresentando. Mas eu vou chegar lá quando discutirmos a alternativa D. A C fala de extinção dos setores secundários, incitando frequentes manifestações de repúdio. Primeiro, não podemos falar de uma extinção do setor secundário, né, do setor de produção industrial no Brasil. Muito pelo contrário, né, você tem uma continuidade desse setor produtivo, né, inevitavelmente, é um setor muito importante, mesmo que não tenha uma participação tão efetiva na geração de riquezas para o Brasil, né, muito em razão também do fato desse setor ser muito densamente ocupado por empresas de outros locais do mundo, né, por empresas estrangeiras. Mas ainda assim não podemos falar de uma extinção, tudo bem? O que nós temos de fato é uma gradual diminuição da participação das indústrias e, portanto, do setor secundário de modo geral na economia brasileira nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso de fato vem ocorrendo. Mas daí a falar em extinção é um pouco forçado, né? Ele coloca ainda manifestações em repúdio, né? Na verdade não se trata de uma manifestação.
A charge não representa uma manifestação, ela representa justamente, né, um cenário em que os trabalhadores estão sendo, entre aspas, colocados à venda, né, uma coisa mais ou menos nessa linha. Então, não podemos também falar nessa perspectiva de manifestações. Eu vou pular a alternativa D e depois eu volto nela. Vamos ver primeiro a E. Na ausência da capacitação profissional, acarretando a falta de empregabilidade. Até daria também para fazermos um paralelo com isso. Né? Na medida que você não tem uma devida capacitação profissional, possivelmente os trabalhadores não vão conseguir efetivamente encontrar cargos para serem ocupados. Né? Eles não vão conseguir atingir aquela demanda que os cargos disponíveis, né, digamos, pedem aos trabalhadores. É mais ou menos essa a ideia. Agora, isso poderia ser relacionado à charge? Sim, mas talvez não para o cenário discutido. Como assim, né? Eu posso pensar que a ausência de uma devida capacitação profissional talvez dificultaria o acesso destes trabalhadores representados na charge em outros setores produtivos, em outros cargos de outras atividades. Então, por exemplo, né, possivelmente esses trabalhadores eles não vão conseguir trabalhar como, sei lá, advogados, como médicos, como engenheiros, porque muitas vezes eles não têm a devida capacitação, a devida qualificação para tais cargos, ok? Agora, pensando dentro do cenário da própria indústria, pensando neste recorte em particular, talvez a ideia de capacitação profissional não seja a melhor delas, tudo bem? Até porque, né, aqui a condição através da qual esses trabalhadores acabam se inserindo nesse cenário de um desemprego, ela não passa somente por uma questão de capacitação profissional, mas por um outro detalhe, que é justamente o que diz a alternativa D, da modernização da indústria, refletindo na redução dos postos de trabalho. Aqui você pode falar de uma condição que a gente conhece como um desemprego estrutural. O desemprego estrutural ele é diferente de um desemprego conjuntural. Quais são essas duas definições? O desemprego conjuntural ele tem a ver com uma conjuntura econômica, com um cenário econômico, com uma condição própria da economia que vai criar uma condição inadequada à geração de empregos. Por exemplo, uma crise econômica. Em um cenário de crise econômica, a tendência é que a produção, né, seja ela do que for, torne-se menor. Né? As atividades produtivas tornam-se menos aquecidas do que num cenário em que essa crise econômica não existe. Então, pensando neste raciocínio, a gente poderia pensar que em um cenário de crise econômica, em razão dessa diminuição eventual da produção de qualquer tipo de coisa, a própria demanda por mão de obra também torna-se menor, tudo bem? Então, pensando neste raciocínio, né, há também a possibilidade de haver uma onda de desemprego associada a uma conjuntura econômica desfavorável. Quando você fala de um desemprego estrutural, a diferença fundamental é que um desemprego estrutural, diferente de um conjuntural, ele dificilmente é revertido. Se você pensar que num cenário de crise econômica há um desemprego, mas de que na sequência dessa crise econômica, num cenário de uma reestabilização da economia, a demanda por trabalho humano torna-se novamente maior, e aí há uma expectativa de aumentar a empregabilidade, você pode pensar que esse desemprego conjuntural é uma condição momentânea. Quando você está falando de um desemprego estrutural, você está pensando numa condição permanente de desemprego. É a eliminação de postos de trabalho de modo permanente. Como que isso acontece? Muitas vezes através da modernização dessa atividade econômica. Então, pensando no exemplo da indústria, né? Vamos supor que eu tinha ali uma linha de produção bem clássica, bem fordista, trabalhadores ali especializados na realização de funções repetitivas, mas aí eu vou, como dono da empresa, por exemplo, eu vou instalar um maquinário, eu vou instalar, por exemplo, um robô que realiza várias funções que antes eram realizadas por trabalhadores. Então, na medida que eu não preciso mais destes trabalhadores para realizar estas funções, eu posso agora somente contratar uma pessoa que vai ser responsável, né, pelo controle daquele mecanismo, né? Eu tenho, portanto, uma redução da demanda por mão de obra. Eu vou precisar agora de menos trabalhadores inseridos na linha de produção para conseguir viabilizar o processo produtivo. Então, veja bem, o desemprego estrutural ele está muitas vezes associado a essa eliminação dos postos de trabalho por uma substituição destes cargos, destas funções, por um processo automatizado, um processo robotizado, mecanizado. Okay? Então, o desemprego estrutural é uma condição inevitavelmente associada à modernização tecnológica da indústria. Isso também pode acontecer numa atividade agropecuária. Então, é nessa linha que estaríamos pensando. E aí faz sentido. Opa, né? Se eu tenho justamente uma redução dos postos de trabalho, nós temos um grande feirão de usados nesse sentido, né? Que são os trabalhadores que vão deixar de ter, digamos, essas funções dentro da linha de produção.
eles não encontram mais funções na linha de produção e, portanto, eles não têm mais utilidade. É mais ou menos essa a ideia, tudo bem? Então, ficamos com a alternativa D nesse sentido, né? Não é uma referência muito clara, a gente não tem uma referência de que o processo de modernização levou a este quadro, mas das alternativas, essa é aquela que representa um pouco mais adequadamente o processo, tudo bem? Então, podemos ficar com a alternativa D, modernização da indústria, refletindo na redução dos postos de trabalho. Tudo bem, gente? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Bons estudos para você e até a próxima.